Olá, amigos, amigas. Satisfação estarmos juntos em mais um programa Reflexões Espíritas, do canal Espiritismo e Vida, da cidade de Pindamonhangaba, estado de São Paulo, coordenado pelo amigo Davi, a quem agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez. Nesse programa, estamos estudando o livro Religião dos Espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo seu mentor, Emmanuel. Então, vamos pensar, trouxe aqui para a nossa reflexão. Geralmente, nós repetimos, ouvimos aquela oração que é atribuída a Francisco Cândido Xavier, aquela famosa frase, é dando que se recebe. Porém, no dia a dia, parece que não é assim, né? Parece que tem sido privilegiado mais o ato de receber do que doar. Estou enganado? Então, não por acaso, o professor Allan Kardec vai nos trazer essa questão, na questão de dar esmolas, na questão 888 de O Livro dos Espíritos. Ele vai perguntar sobre isso. O que se deve pensar da esmola? E é uma questão que intriga, né, a muitos de nós, porque ficamos pensando, né, dar ou não dar esmolas? Né? Porque a gente sai às ruas e hoje, né, especialmente, tem muita gente pedindo ajuda. E o que os espíritos superiores respondem a Allan Kardec? Que o homem que está condenado a pedir esmola, ele já está se degradando, tanto fisicamente quanto moralmente, e acaba por embrutecer-se, né? A gente vê naquele rosto, né? Muitas vezes esquálido, muitas vezes ainda doído pelo tipo de vida que a vida, né, de alguma forma, o levou, ou ele escolheu. E os espíritos vão dizer, como sempre dizem, né, do ideal, do que seria o certo na justiça divina. Que o forte pudesse prover, de alguma forma, as necessidades do fraco, mas sem humilhá-lo, ajudar a assegurá-lo a existência, né, daquele que realmente não pode trabalhar, mas que não fique aí à mercê do acaso, né, das pessoas que um dia ajuda, outro dia não ajuda, né? Colocar no lugar do outro. Porque a questão é uma só. Todos precisamos uns dos outros. Então, quando doamos algo a alguém, estamos realizando um movimento circular, para entender, né, a frase que eu falei, é dando que se recebe. Aquilo que eu dou ao universo, né, ao ambiente, ao fluido, a alguém, volta para mim um dia, seguindo a lei que nós conhecemos de causa e efeito, causa e consequência. Então, todo bem que eu tiver feito, né, me fará merecedor dele também. Agora, vai valer para o mal também. Então, quando eu percebo que a vida parece que não está dando muito certo, né? As pessoas até comentam, nossa, minha vida está dando tudo errado. É um momento de pensar, de parar, né? De realizar a seguinte reflexão. O que eu tenho oferecido à vida para estar passando por esse retorno, né? Que pode ser uma enfermidade, pode ser um desemprego, uma separação, uma perda, do que quer que seja. Pensemos, né? Causas atuais anteriores das aflições, tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, quando se fala em esmola, o primeiro pensamento que vem à mente é dar dinheiro, né? A pessoa vem com a mãozinha, você já dá uma moedinha. Mas ampliando um pouco isso, né, para a nossa vida diária, quantas vezes nós também
não esmolamos um sorriso, um abraço, um olhar, alguém que pronuncia o nosso nome com carinho, com alegria, com respeito, com amor. Porque pede esmola aquele que lhe falta algo. O que nos falta? Qual é a nossa carência que estamos esmolando no mundo? E às vezes são coisas simples, né? É tão doce, né, escutar o nosso nome na voz de quem nos ama, né? Assim como escutar a palavra pai, mãe, de um filho amado, né? Ou escutar a palavra filho, de uma mãe carinhosa, de um pai. Vibrações. Essas vibrações que trocamos uns com os outros, esses fluidos, esses neutrinos, independente do nome que você queira dar, é que alimenta a vida, alimenta o espírito, nos dá vontade de continuar aqui. Né? E Kardec vai insistir nessa questão da esmola, e ele vai dizer o seguinte: a esmola é reprovável? Né? Devemos ou não dar esmola? E os espíritos vão reforçar aquilo que já tinham respondido, né, na questão anterior. A questão não está na esmola, mas a maneira como ela é oferecida. Aquela forma vertical, né? Eu em cima, ali do alto do meu orgulho, e o outro ali humilhado, lá embaixo. Eu dou porque eu posso dar. Então, muitas vezes, a pessoa que pede, ao mesmo tempo, ela está se humilhando e agride, né? Dependendo de como eu dou, ele se sente agredido, porque ele já está ferido. E eu reforço aquilo, né? Tem gente que dá esmola e ainda fala: por que você não vai trabalhar? Aí a pessoa pode dizer: então me dê um emprego, como se fosse fácil para todo mundo. Né? Por isso que os espíritos que estão sempre nos ensinando vão dizer que o homem de bem, né? Esse termo aí bastante conhecido pelo capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, esse homem de bem precisa ir ao encontro do necessitado, sem esperar que ele venha bater na minha porta, que ele venha me estender a mão, eu do alto ali do meu trono de reizinho. Coisas para pensar. Porque, mesmo fazendo o bem, mesmo a caridade que achamos que fazemos, ela pode ser orgulhosa. Porque ela vai passar aquela sensação que eu sou melhor do que o outro, porque eu estou ajudando, sou eu que dou a esmola e não estou naquela condição de desgraçado, de ficar pedindo, né, de receber. Aí, nessa hora, precisamos pensar como espíritas, de tudo que temos estudado e aprendido na doutrina espírita. E pensar o seguinte: se eu não estou naquela condição de esmolar, não é porque eu sou melhor do que ele, é porque eu não tenho condições de passar ainda por essa privação. Porque o meu orgulho ia gritar, ia se revoltar, e aí eu não iria aproveitar nada dessa provação ou dessa expiação. Essa é a diferença. Né? Porque até mesmo quando a gente faz a campanha do quilo, né? A gente bate numa porta para pedir pelo outro e recebe um não. Como é que é a minha reação? Né? Numa casa tão bonita, como que eles não vão me dar, né, um pacotinho de alguma coisa? E olha que não é para mim, é para os mais necessitados. E aquele que realmente está precisando por fome, por desemprego, como é que ele fica? Como é que ele reage? Humildemente, tranquilamente? É o espírito, né? Foi ali colocado para ele provar a sua humildade, que não é fácil para nenhum de nós. Então precisamos falar, já que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, do que é essa salvação e o que é essa caridade. Nós sabemos que a verdadeira caridade que os Espíritos nos ensinam é bondosa, é benévola,
né? Está tanto no ato de eu doar, quanto na maneira de praticá-la, sorrindo, olhando nos olhos, me condoendo com compaixão e não com pena pelo outro que está numa condição mais difícil neste momento, sem saber até mesmo a causa disso. Então, a altivez, né, a ostentação, acaba tirando todo o mérito do benefício, né? Jesus mesmo falou, né? Não sai da sua mão oposta ao que a outra faz. O que ele estava ensinando com isso? A não mancharmos a caridade com o fel do orgulho, com a chaga do orgulho, né? Porque tem muita gente necessitada, mas que tem receio de pedir para não ser humilhada. Aí sofre calada, não se queixa. E são esses infortunados, né, os verdadeiros infortunados da vida, que esse verdadeiro homem de bem ou humano deve procurar para ajudar. Mas sem ostentação, com aquele desejo de ser útil para alguém. Há um caso contado sobre a vida de Eurípides Barçanufo, né? Nosso grande médium espírita de Sacramento, Minas Gerais, que ao entardecer, acho que ele estava saindo do centro espírita, ele teve a intuição de visitar alguém que morava na zona rural e sofria de hanseníase. E aí os colegas, né, querendo demovê-lo dessa situação, não vamos amanhã cedo, está escurecendo, tá? Falei, não, vamos agora. E foram a cavalo, né, atravessaram lá a mata, que era na zona rural, distante. Chegando lá, né, com esse companheiro, o que ele encontrou? Esse moço estava sozinho em casa e há 3 dias sem comer nem beber. Então, passando uma necessidade, não tendo como pedir ajuda. A zona rural geralmente não tem vizinhos, né? Os vizinhos não conversavam com ele por causa da hanseníase, né? Estamos falando no início do século. Então, morando sozinho na zona rural, olha que dificuldade. Então, se não fosse a intuição e a bondade de Eurípides, ele teria desencarnado. É disso que os espíritos estão falando. São esses os exemplos que nós temos aí, a mancheias, para poder imitar. Por isso que eu gosto de ler biografias dos grandes espíritos que passaram por aqui, para ver o que eles faziam. São esses pequenos atos. Ir ao encontro da dor e auxiliar de alguma forma, a minorar ao outro, ter forças para passar por ela, porque agora é a vez do outro. Quem sabe da próxima serei eu. E aí, continuando, né, lembrando da oração, né, atribuída a Francisco de Assis, o que a gente fala? Senhor, fazei de mim o instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Quer dizer, se há uma falta, cabe a mim complementar com o necessário no verbo levar. Levar alguma coisa. Levar algo para o necessitado. Então não basta só decorar a oração, vamos fazer da oração, da prece, uma ação. Essa é a melhor oração, esse é o melhor evangelho. Sejamos o evangelho, que a nossa vida seja uma prece, né? E só conseguiremos resolver isso, desenvolver e realizar essa ação de auxílio ao outro, se obedecermos à lei que Jesus nos deixou como ensinamento maior. Amai-vos uns aos outros. Somente quando eu consigo ver o outro, ou melhor, sentir o outro como meu irmão, independente da consanguinidade, né, da etnia, da cor de pele, da condição social, aí eu estarei contribuindo com uma sociedade mais equilibrada. É para isso que estamos caminhando. Foi isso que viemos fazer aqui. Uma outra personagem também, né, que precisamos citar, que está com mensagens, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, Vicente de Paulo.
o que ele nos diz em sua mensagem. E qualquer que seja o grau do seu adiantamento, na situação de reencarnado em que nos encontramos, ou na erraticidade, esperando a oportunidade de reencarnar, esse indivíduo está sempre colocado, entre um espírito superior, que nos guia, nos auxilia no aperfeiçoamento espiritual, e o inferior, para o qual cada um de nós tem que cumprir esses mesmos deveres de auxiliar o aperfeiçoamento do outro, tutelar o outro à medida que eu sou tutelado também. Não é? Então, é essa escala, um auxiliando o outro, porque tudo se encadeia na natureza, já dizia, Allan Kardec. Só que estamos num treinamento, de auxílio para um dia nos tornarmos mentores, já que chamamos tantos mentores, um dia estaremos no lugar deles, mentorando alguém. E esse Espírito continua nos auxiliando. Sede, pois, caridosos, indo ao encontro das misérias ocultas, sede indulgentes com os defeitos dos nossos semelhantes. Ao invés de ficar desprezando, falando mal do ignorante, do viciado. Ignorante por falta de instrução. Sejamos nós os que vamos instruir para ele deixar de ser ignorante. Moralizar os vícios com o exemplo de não fazer igual e acolhendo, auxiliando no que pudermos auxiliar. Sejamos brandos, benevolentes. Brandura é o contrário de violência. Benevolência é o bem que podemos fazer para com tudo, por toda a natureza. Francisco de Assis, novamente, ele amava, irmão Sol, irmã Lua, irmã Terra, irmão Lobo. Tudo para ele era irmão. Aprendamos com ele. Se assim conseguirmos ser com os grandes e com os ínfimos da criação, estaremos obedecendo à lei de Deus. Poderemos nos considerar filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs do Cristo Jesus, verdadeiramente cristãos espíritas. E Vicente de Paulo é um espírito que tem moral para falar sobre isso, para nos chamar a atenção, porque ele vivenciou isso enquanto esteve aqui. E hoje nós temos aí aqueles que se chamam vicentinos, que continuam a sua obra, seguem o seu exemplo na limitação de cada um, mas ele plantou a semente e agora tem frutos, dando aí Brasil afora. Então, essa nossa conversa aqui, esse nosso aquecimento, em relação à questão 888 de O Livro dos Espíritos. Por que começamos a falar sobre o Livro dos Espíritos? Porque é sobre essa questão que Emmanuel vai ditar para Chico Xavier e Uberaba. Sabemos que esse livro saiu das mensagens que eram psicografadas no Centro Comunhão Espírita Cristã, em 1959, 67 anos, mas muito atual. E, em cima disso, o Emmanuel vai nos apresentar a sua lição. Então, no primeiro parágrafo, ele começa dizendo, o título da lição é Diz-te. O que a gente diz? E ele fala, diz-te pobre. Entretanto, milionários de todas as procedências dar-te-iam larga fortuna por ínfima parte do tesouro de tua fé. Olha, num parágrafo, quanto ensinamento. Chamando a atenção para que façamos a seguinte reflexão. Nesse mundo moderno, em que se valoriza tanto o ter, o dinheiro, o poder, ser pobre é sinal de fracasso, Por isso que ninguém quer ser pobre, ninguém olha para pobre. E aí Emmanuel vai dizer, que mais importante do que o dinheiro é a fé. A fé superior a essa pobreza material que as pessoas correm tanto.
Então, há muitas pessoas atualmente no mundo que só acreditam naquilo que o dinheiro pode comprar. E com isso, muitas vezes, perdem a fé em algo maior, em algo transcendente, em algo além da matéria, porque não conseguiram conquistar esse valor imperecível que vamos levar quando sairmos da matéria. Então, as pessoas querem ser ricas materialmente falando, uma riqueza que vai ficar na porta do túmulo, mas esquece que a riqueza é espiritual. E ele começa falando sobre fé. No outro parágrafo, ele vai dizer: dizes-te desorientado. Então, ele está falando das aflições que o homem fica repetindo. Contudo, legiões de companheiros, cujo passo a cegueira física entenebrece, comprar-te-iam por alta recompensa leve migalha da visão que te favorece para contemplarem faixa da natureza. Olha isso. O que Emmanuel está querendo nos dizer é que antes de reclamarmos o pouco que nos falta, pensemos naquele que falta o muito que nós temos. O pouco para nós é muito para ele. A dádiva da visão, que nem sempre nós agradecemos, 2 olhos vendo tudo à nossa volta, às vezes até menosprezamos. Essa visão falta a tantos irmãos e irmãs que caminham conosco e nem sempre, né, estão reclamando da vida por causa disso, querem viver, mesmo, né, na escuridão da vida, da vista. Então, nós precisamos ser mais agradecidos e nunca, nunca reclamar, porque temos o suficiente, temos o necessário para a nossa caminhada. Sejamos gratos e marchemos adiante. Me lembro aqui daquela primeira saída dos discípulos, quando Jesus os enviou 2 a 2, e disse a eles: não leve 2 túnicas, não leve alimento, não leve bolsa, uma só sandália, um par de sandálias. Ele estava mostrando ali que o tesouro que eles estavam carregando para distribuir, né, que eram os seus ensinamentos, valia muito mais do que a matéria que eles poderiam levar a mais. Não era importante o quanto iam levar, materialmente falando, mas o que eles iriam levar na emoção, na fala, no que eles iriam mostrar ao mundo. E essa lição serve para nós. O que para nós tem valor? No que estamos realmente dando importância e gastando toda a nossa energia e tempo para manter? É outro parágrafo forte também de Emmanuel. O que ele fala? Dizes-te impedido de praticar o bem. Todavia, multidões de pessoas algemadas aos cátaros da enfermidade oferecer-te-iam bolsas repletas por insignificante recurso da locomoção, com que te deslocas de um lugar para o outro, de maneira a se exercitarem no auxílio aos outros. Porque tem aquele que não vai ao encontro do outro porque não pode. É um tetraplégico, está preso, está doente. Né? E nós temos a capacidade de andar, de nos locomovermos sem parar para pensar: está tudo bem, eu levanto daqui e vou andando. Temos agradecido por isso, por levantar da cama todas as manhãs, com os 2 pés, com as 2 pernas funcionando. E não valorizamos, precisamos perder para valorizar. E às vezes reclamam de uma dorzinha na perna, né? Mas ainda estamos caminhando. E ao caminhar podemos ir longe, escolher para onde ir, de preferência em direção ao outro, né, para ajudá-lo, de preferência para um centro espírita, para ouvir Jesus. E ir em direção ao outro me lembra a Madre Teresa de Calcutá, quando ela dizia: eu vejo Jesus refletido no olhar do outro e vou em sua direção. E olhou para a câmera no documentário, né, que existe aí dela, e falou: qualquer um pode fazer.
dizendo que ela não era uma pessoa excepcional fora da humanidade. Ela fazia a obrigação de todos nós, humanos, que deveríamos estar cuidando de humanos. Outro parágrafo. Dizes-te desanimado, sem te recordares, porém, de que vastas fileiras de mutilados estariam dispostos a adquirir com a mais elevada cota de ouro a riqueza de teus pés, a bênção dos teus braços. Falando só do corpo físico. Eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas. O quanto eu sou grato por isso. Então, o Emmanuel vai dar ênfase na riqueza dos nossos pés, as bênçãos dos nossos braços, dos nossos membros do corpo. Então, vamos parar de valorizar somente quando perdemos alguma coisa, mas valorizar e agradecer o que temos. Não ficar pensando no que nos falta, mas agradecer pelo que já temos. Caminhar sobre 2 pés é um privilégio, principalmente a pessoa idosa, que vai perdendo a mobilidade, precisa de uma bengala, uma cadeira de rodas, perdem a locomoção. Nós vimos aí no filme sobre a vida de Chico Xavier, e nos livros que falam sobre a vida dele, que quando ele reclamava daquele olho que doía, lacrimejava, Emmanuel falava o quê? Ter 2 olhos nessa vida é um privilégio. Falava para ele e para todos nós. Já pensamos sobre isso, o privilégio de conseguirmos 2 olhos funcionando bem? Olha como é que é interessante estudarmos as lições de Emmanuel em variados livros, as obras de Kardec, o Evangelho, para a gente aprender a viver, a conviver, a ser humano. Uma outra que ele fala. Dizes-te em provação, mas esqueces que na triste enxovia dos manicômios, inúmeros sofredores cederiam quanto possuem para que lhes desses um pouco de equilíbrio e lucidez. Emmanuel pensa em tudo, Você veja, interessante essa observação, Nós, espíritas em especial, vivemos reclamando, às vezes, da provação de cada dia, mas ainda estamos lúcidos. Podemos ir atrás da solução dos desafios que nos são apresentados, para crescimento intelectual, moral. Agora, e aqueles que perderam a razão, o raciocínio, o equilíbrio nas decisões, que já nasceram com limitação mental, que não têm muita visão da vida, sentido da vida, porque não conseguem concatenar as ideias. E hoje estão cheios, por aí, só olhar nas ruas, pessoas desequilibradas, com transtornos mentais. O departamento de saúde mental, que eu diga, de cada cidade, está lotado. Pessoas que enlouqueceram na vida, muitas vezes porque não aguentaram o peso da provação ou da expiação. Já pensaram nisso? Que é um espírito que está ali. Pediu para voltar, pediu para passar por situações difíceis, mas não conseguiu. Uma altura da vida para o mundo que eu quero descer. Desequilibrou. Não sabe nem seu nome. Se não tiver uma família para dar apoio, fica pelas ruas. Vive em situação de rua. Acaba indo para as drogas e tantas situações que vemos aí na nossa sociedade. Pensemos em sociedade em termos de família, de irmãos, de espíritos, que o que acontece com o outro pode acontecer comigo também, honesto ou em outro. Estou no mundo. E continua Emmanuel, dizes-te impossibilitado de ajudar com a luz da palavra. No entanto, mudos incontáveis fariam sacrifícios ingentes para deter algum recurso do verbo claro que te vibra na boca.
somos capazes de pronunciar sons, de articular palavras. E quais palavras estamos vibrando para o ambiente, irradiando como alimento de espírito no nosso entorno, né? Na nossa psicosfera, no nosso ambiente. Não por acaso, Emmanuel também vai ditar para Chico Xavier, naquela série Fonte Viva, o livro Palavras de Vida Eterna, onde nós vamos encontrar no capítulo 96 esse título, Nas Palavras. E nesse texto ele vai dizer: mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada e colocar na lata do lixo. Olha que profundo. Temos que valorizar a palavra, né? Porque foi uma conquista de muitos e muitos anos. Os animais não conseguiram, nós já conseguimos pronunciar uma palavra, aprender palavras novas, expressar o pensamento através das palavras. E quais palavras que mais repetimos durante o dia? Elas edificam ou elas derrubam? Elas ferem ou elas curam? Jesus curava com a palavra, né? Uma pregação, numa palestra, podemos ser curados. É isso que Emmanuel vai dizer. Com a palavra podemos erguer a esperança aos pés daquele que desfalece na luta. Exaltar a excelência do amor perante aqueles que se intoxicou com ódio. Louvar as expectativas de uma vida melhor, nessa perspectiva da fé, ao lado de tantos que choram no desencanto, no desespero, porque perderam a esperança. Quando falar de alguém, apontar as qualidades nobres e não os seus defeitos, o seu desvalimento, porque isso impregna e aumenta o mal no outro. Falar sempre no bem para que o bem se instale definitivamente na Terra. Esse é o nosso compromisso nessa existência, de implantar o bem na Terra com a nossa presença, com o nosso comportamento diário, a começar pela nossa casa. Quais as palavras? Vamos imaginar, cada palavra que eu emito fica impregnado na parede. Quais palavras eu estaria lendo agora na parede desse quarto? São todas palavras que saem da minha boca, né? Vibram e colam. O que eu estaria lendo? Um poema de amor ou de violência? Porque é assim que acontece. A nossa energia, os nossos pensamentos, as nossas palavras ficam impregnados na nossa volta, na nossa casa, no nosso ambiente. É isso que aprendemos no Espiritismo. Acreditamos ou não? Uma outra observação de Emmanuel que a gente vê muito. Dizes-te desamparado. Entretanto, milhões de criaturas dariam tudo o que lhes define a posse na vida para usar um corpo harmônico qual o teu, a fim de socorrerem os filhos da expiação e do sofrimento. Aí eu pergunto, como é que nós espíritas podemos nos sentir desamparados? Somos tutelados o tempo inteiro, acompanhados, né, por esses irmãos aqui que estão à nossa volta, intuindo a nós todos, né? Nos colocando ideias, estimulando ideias novas, nos inspirando, nos protegendo o tempo todo. Aqueles que nos amam do invisível estão torcendo para a nossa vitória, para a gente chegar lá melhor. E até mesmo os encarnados que são colocados na nossa vida nos auxiliam tanto. Quem nunca passou por um problema e, de repente, uma pessoa do nada trouxe uma solução, trouxe uma informação, uma doença, né? O nome de um médico, o nome de um remédio, o nome, né?
somos tão ajudados, a começar pelos pais que disseram sim para a nossa reencarnação. Já agradecemos por isso? Sem eles, não estaríamos aqui. Né? Então, eles disseram sim, aceitaram a nossa vinda, tutelam até hoje, muitas vezes, a nossa vida, mesmo desencarnados, pensam em nós, pedem por nós, só vê aí os livros de Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz e tantos outros. É sempre aquela mãezinha que vai atrás de Bezerra de Menezes pedindo, porque uma filha, um filho vai cometer um ato de deslocados e ela precisa de auxílio, vai atrás dos maiorais. Então, ao invés de ficarmos reclamando do pouco que temos, pensemos naquele para o qual isso seria objeto de felicidade. Quando foi perguntado a Jerônimo Mendonça, né, o gigante deitado, o que era felicidade para ele, sabe o que ele respondeu? Virar de lado. Porque por muitos anos ele só podia ficar em decúbito dorsal, deitado de costas, nem podia sentar, nem ficar em pé, ficava meio inclinado. E o que é ficar o tempo inteiro na mesma posição? E às vezes à noite a gente perde o sono, vira para um lado, vira para o outro, fica reclamando, mas aí nessa hora tem que pensar nele. Nós ainda podemos virar de um lado para o outro, sem precisar de ajuda, de instrumentos. E tantos outros tetraplégicos, né, que ficam imobilizados na cama. É pensar no outro, sim, que está pior do que nós, para a gente dar valor do quanto que nós temos. Né? Que tenhamos sempre um sorriso de confiança em algo maior. Sempre nos nossos lados uma prece de ternura, uma frase de bom ânimo para o outro que está quase caindo ou já caído. Um gesto de solidariedade, um minuto de paz na nossa vida e na do outro não tem preço. Um bom pensamento que a gente possa irradiar para o mundo já ajuda tanto. Né? Então, esse pouco que não damos valor é muito para Deus, que aguarda que comecemos a fazer isso. Por isso ele nos trouxe aqui. Por isso ele nos oportuniza a realizar algo em favor do irmão. Ele quer que cuidemos dos seus filhos para ele, em favor da terra, nossa casa, que todos devem caber, e em favor de nós mesmos, que ao cuidar do outro, estamos crescendo com o outro, para o outro, pelo outro. Então, nesses tempos que estamos vivendo e vivenciando e observando atitudes egóicas, que muitas vezes até são valorizadas como algo positivo, Emmanuel vai nos exortar. Sai de ti mesmo, auxilia o próximo. Que muitas vezes ele espera simplesmente uma palavra de entendimento, um bom dia, um olhar, uma palavra de reconforto para tirá-lo das trevas da amargura, para vir das trevas da sua caverna, onde se encontra escondido, para a luz, como fez Jesus com Lázaro, como a alegoria da caverna de Platão. Dar um ouvido, precisamos de pessoas que escutem a reclamação do outro, um ombro para chorar, a presença. Precisamos da presença do outro e sejamos essa presença, sejamos esse presente. E todos nós podemos fazer. Basta querer, basta começar. Estaremos ajudando a nós outros. E Emmanuel, então, vai terminar a mensagem dizendo que a caridade pura é amor sempre vivo, a fluir incessante do amor de Deus que reflete em nós para o outro. Então, deixemos-nos banhar nessa chuva de bênçãos fluídicas de luz, diária que recebemos no nascer do sol, do abrir os olhos, de abrir a boca.
e vamos abrir a boca para agradecer numa prece, né, por tudo que já conquistamos. Olhemos para aquele que tem menos do que nós e vamos orar, pelo menos orar por ele. E isso já é um auxílio que todos podemos fazer. Sejamos mais ação do que reclamação. Sejamos resignados, mais resignação do que desânimo. Aceitando que não podemos mudar. Resignação não é acomodação, é aceitar aquilo que não podemos mudar. Mais amor do que indiferença. E quando praticarmos e exercitarmos isso tudo, a vida voltará a brilhar e terá sentido viver e continuar aqui. Então, que o Senhor da vida continue nos abençoando. Agradeço a sua presença conosco. Continue nesse canal que só tem palavras edificantes para divulgar, para transmitir, para auxiliar. E agradeço também a espiritualidade pela oportunidade de trabalho, ao amigo Davi, e que, se você achar que essa mensagem também vai ajudar alguém, reproduza na página do outro. E entre nesse canal e veja quantas lives que nos alimentam o espírito. Até a próxima, um abraço, Deus abençoe.